Você sabia que as entidades da nossa Umbanda, caboclos, pretos velhos, exus e herês, reencarnam? Não sabia? Hoje o assunto é esse: entidades e reencarnação. Salve com muita alegria, família Umbandiboa, que alegria poder estar na sua presença mais uma vez. Muito obrigado a você, meu irmão e minha irmã, que está sempre com a gente aqui no Umbandiboa. Eu peço desejar, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar e nem de deixar o seu comentário após o término do vídeo. Então, hoje eu quero falar com vocês de um assunto que surgiu. Para quem acompanha o Umbandiboa fielmente, fidedignamente, em um dos últimos PTDs, em um dos últimos plantões tira dúvidas que nós fizemos, que foi o assunto que eu comentei, que as entidades poderiam reencarnar. E a quantidade de comentários que eu recebi nesse vídeo, que pode até ser conferido por você lá no nosso canal, procura o PTD que contempla essa pergunta, e você vai verificar, foi absurda, muita gente falando assim, mas espera aí, Márcio, caboclo, preto velho, ele reencarna? Ele não tem assim a perfeição, eles não alcançaram a evolução plena? E isso me acendeu uma lâmpada, uma luz amarela de alerta, de atenção, de que esse era um assunto que merecia uma abordagem mais clara, mais direta. E assim eu vou falar, sim, todas as entidades que se manifestam na Umbanda, que incorporam, sim, elas estão no ciclo de reencarnação. Ou seja, o caboclo, o exu, o preto velho, o baiano, o boiadeiro, o cigano, o marinheiro, que você conhece, que incorpora em alguém, ou que incorpora em você mesmo, sim, eles irão reencarnar. Mas, Márcio, como é que você chegou nessa conclusão absurda? Um espírito tão iluminado, um espírito tão perfeito? Entenda o seguinte, meu filho, não é porque o espírito é mais adiantado do que nós, é que ele tem alcançado a plenitude da evolução, que ele tem alcançado a perfeição espiritual. E como é que eu sei disso? Por um motivo muito simples. Conforme um espírito, qualquer espírito, mesmo nós, conforme a gente vai evoluindo, acontece uma coisa com a nossa energia. Ela vai ficando mais sutil e ao mesmo tempo mais intensa, mais radiante. Nós alcançamos um estágio muito puro de energia, conforme a gente vai evoluindo. Então o que acontece? Quando um espírito atinge a perfeição espiritual, ele é de uma energia tão grandiosa, tão magnânima, que ele se torna incompatível com a carne. E o que eu quero dizer com isso? Incompatível com a carne ele não precisa mais reencarnar, não precisa mais do corpo de carne. Mas se ele for incorporar, se ele incorporasse num corpo físico de carne, ele simplesmente destruiria o corpo, fulminaria. O corpo físico não suportaria a energia desse espírito tão elevado. Segundo o que eu já estudei isso há muito tempo, até dei uma reestudada nisso para falar com vocês sobre esse assunto, não precisa ser um espírito perfeito para ser incompatível com a carne. Ele pode ser um espírito somente próximo da perfeição. E mesmo quando eu falo próximo da perfeição, significa que ele ainda voltará na carne, às vezes para cumprir alguma coisa de 1, 2 anos de vida, alguma coisa muito curta, muito pequena, porque um corpo físico não sustentará um espírito desse por tanto tempo. Mas mesmo quando está perto da perfeição, o espírito já vai começando a se tornar incompatível. A carne não sustenta a energia daquele espírito. Então a resposta, voltando à minha afirmação inicial, sim. Todas as entidades da Umbanda que incorporam, elas estão no ciclo de reencarnação por esse motivo. Muitos de vocês vão falar, mas não é possível, porque o caboclo que eu conheço, o baiano que eu conheço, o exu que eu conheço, o preto velho que eu conheço, são muito evoluídos, eles não podem estar no ciclo de reencarnação. Olha, meu filho,
Uma outra coisa que acontece muito comumente é que um espírito, conforme ele vai chegando perto da perfeição, as reencarnações se tornam cada vez mais distantes uma da outra. Quanto menor o nível de evolução, o espírito desencarna e logo reencarna. Conforme você vai evoluindo, você desencarna e demora um bocadinho mais para reencarnar. E quando você vai se tornando um espírito de muita evolução, aquilo que era de 1 ano, 6 meses para reencarnar, passa a se tornar 50 anos, 100 anos, 500 anos para reencarnar. Lembrando que o nosso caminho de evolução, aqui a gente sabe que a reencarnação é um estágio do que? De aprendizado do espírito. Porque uma vez limitados pela carne, a percepção do sofrimento é maior e assim, através do sofrimento, da lapidação dos desafios terrenos, nosso espírito vai evoluindo, vai extraindo de si mesmo aquilo que ele tem de melhor e vai aprendendo, vai evoluindo, vai crescendo e vai se desenvolvendo. Mas a evolução espiritual não é uma coisa que acontece apenas durante uma encarnação. Mesmo dentro de um entrevida, e quando eu falo entrevida, é a vida espiritual de um espírito entre 2 encarnações. É conhecido como entrevidas. No entrevida, numa vida espiritual de um espírito, se ele tiver um nível de abertura de consciência grande, ele continuará buscando informação, aprendendo e evoluindo. Só que na Terra isso é um tratamento de choque, onde você é obrigado a evoluir meio que na marra. É por isso que vimos para a Terra para reencarnar, para que o espírito possa aprender. Mas conforme a evolução dele, ele vai demorar muito mais para reencarnar. Por isso você vai escutar caboclos falando assim: na minha última vida, há 200 anos atrás, um preto velho falava, quando eu era escravo, como se fosse a última encarnação dele, há 250 anos atrás, há 300 anos atrás. Parece absurdo, mas é verdade, porque são espíritos que alcançaram um nível de evolução grande, estão sim no ciclo de reencarnação, mas ainda não estão reencarnando ainda. Por algum motivo, eles estão sendo muito úteis, até pelo trabalho que eles fazem, dentro do plano espiritual, trabalhando enquanto um espírito. E lembrando, para você que assiste o Maniboa, no nosso vídeo Anjo de Guarda, eu falei uma coisa muito importante, que todo anjo de guarda é um de nossos guias. E a outra coisa que eu falei é que o anjo de guarda, ele tem que ser mais evoluído do que o protegido. Mas isso não significa que ele detenha grande evolução espiritual. Então o que nós temos aqui? Nós vamos ter os guias de cada pessoa, de cada ser humano encarnado, eles são mais evoluídos do que a pessoa que eles protegem e orientam. Mas não significa que eles tenham uma enorme evolução espiritual. O Márcio, por exemplo, é um ser humano como qualquer outro, que acerta, que erra, que às vezes é teimoso e que enfia os pés pelas mãos. Eu estou no padrão da maioria das pessoas. Então, assim, meus guias, o que eles são? São super evoluídos? Não, são mais evoluídos do que eu. É só isso. Por quê? Porque cego não guia cego. Então, para alguém poder me guiar, tem que ser alguém que enxergue mais do que eu, que entenda mais do que eu, que esteja num patamar evolutivo maior do que eu estou. Então, entenda. Então, pode ser que eu tenha um irmão que eu digo, um irmão de fé, que eu tenho um irmão que ele está num nível, vamos supor, vamos pensar numa escala de 0 a 1000, para a gente falar em números que a gente entende melhor. O irmão que está na escala 12, que se ele tiver um guia que esteja na escala 18 de evolução, esse guia já está mais evoluído que ele, porque o guia está em 18 e ele está em 12. Então esse guia tem condições de orientar esse irmão que está nesse estágio de evolução. Pegar uma pessoa que está no estágio de evolução 142, tem um guia que tem uma evolução de 200, o guia está 200, a pessoa 142, ele pode trabalhar, ajudar a orientar essa pessoa, porque é mais evoluído que essa pessoa. Mas é isso que é o importante. Não é porque pela nossa percepção os guias são altamente evoluídos que eles sejam perfeitos, e não são. A prova de tudo isso, gente, é que muitos guias falam coisas do tipo: aquele que está acima de mim, na falange, ele pede que faça assim, assim, assado, me ensinou dessa maneira. Ou espíritos que falam assim também: quando eu reencarnar, eu vou passar por uma vida assim, assim, assado. Ele já sabe que vai reencarnar, ele sabe que tipo de vida ele vai ter. Eu já presenciei coisas desse tipo. Eu já vi entidades de Umbanda, de pessoas, inclusive conhecidas, não vou citar os nomes agora para não expor, mas que chegaram a falar, a se despedir das pessoas, falando que ia deixar o aparelho
Daí perguntaram, por que o senhor vai deixar o aparelho, meu pai? A gente precisa tanto do senhor aqui. Ele fala assim, eu vou deixar o aparelho porque eu vou reencarnar. Lembrando que existe uma certa situação muito diferente, que acontece muito ultimamente, que são de espíritos perfeitos que escolhem voluntariamente reencarnar. Mas para isso acontecer, esse espírito é muito preparado, muito trabalhado. O espírito vê as coisas aqui na Terra bagunçadas, ele acredita que ele tenha como auxiliar, ajudar a orientar naquele sentido. Ele se prontifica, não, eu quero reencarnar e quero tentar ajudar essas pessoas a alcançarem esse objetivo. Então ele vai e ele reencarna. Agora, nesse caso, a energia desse espírito sofre uma série de alterações para que ele possa reencarnar num corpo físico. É trabalhado muito isso quando ele está sendo preparado para a reencarnação. Mas é uma coisa que dá trabalho e inclusive para o espírito é muito complicado. Lembrando que um espírito perfeito, caso deseje voluntariamente vir ao planeta, ele continua, ele está nas mesmas leis do que qualquer um dos encarnados. E vai estar sujeito a provações, às vezes provações que ele já superou milhares de vezes, ele pode cair numa situação de problemas com vícios, problemas de não controlar a vibração, porque quando ele reencarna, ele esquece toda aquela sabedoria que ele já acumulou, está dentro dele, mas a mente não tem acesso num primeiro momento. Então esse espírito pode perder sua evolução total numa reencarnação. E isso são situações difíceis de muitas pessoas entenderem. E por que eu estou falando desse assunto? Porque eu percebo que as pessoas têm muito pouca noção sobre esse assunto. Então sim, um espírito da Umbanda, eu posso falar que, de uma forma geral, todos eles, se a gente vai falar de um Exu Tranca-Ruas, existe o Exu Tranca-Ruas que se manifesta, tantos milhares de Exus Tranca-Ruas que se manifestam em milhares de médiuns mundo afora, mas existe uma linhagem, o chefe da falange de Tranca-Ruas, que já é um espírito que ele pode ser perfeito ou quase perfeito. Esse já não incorpora mais, ele não reencarna mais. Pegar uma linha de caboclo, você tem uma linha de caboclos pena branca, por exemplo, que são extremamente famosos, conhecidos. Você vai ter aqueles pena branca que incorporam nos terreiros, que são espíritos que estão no ciclo de reencarnação, tem um determinado nível de evolução, mas tem um pena branca maior, que é um espírito perfeito ou quase perfeito, que não incorpora e irá reencarnar uma vez ou duas, no máximo mais, ou não reencarnará mais. Então eu quero que vocês entendam, para que um espírito possa atingir sua evolução plena, são necessárias muitas encarnações. Então você vai falar assim, mas quantas encarnações são? Porque as pessoas têm meio assim que uma obsessão por números. Não é assim, você faz 50 encarnações, você encontra a evolução. Tem espíritos que alcançaram a evolução perfeita em 50 encarnações. Tem espíritos que já estão em 200 e poucas encarnações e ainda estão longe de alcançar a plenitude. Então você tem que entender que não existe uma conta, um balanço perfeito com relação a isso. Depende de quanto você está disposto a mudar. Quanto você está disposto a crescer, a evoluir, a abrir mão de coisas negativas para abraçar coisas positivas efetivamente. Então isso é evolução espiritual, é uma transformação para melhor. Transformação é fácil? Não. Mudar não é fácil, mudar é difícil e mudar muitas vezes até gera algum nível de dor ou sofrimento. Mas é isso que purifica e realmente te catapulta, te empurra para a evolução, para cima. Então é isso que nós temos que entender. Que mesmo quando passarmos por situações negativas, nós devemos agradecer. Por quê? Com as situações negativas, com os desafios, com os obstáculos, são nesses momentos que nós promovemos uma evolução, que nós aprendemos efetivamente uma lição para promover a evolução do nosso próprio espírito. E os nossos guias não estão fora disso, eles são mais evoluídos que nós, sim, às vezes muito mais evoluídos, dependendo de cada caso, dependendo da missão de cada um. Às vezes uma pessoa que tem uma missão com milhões de pessoas, vamos supor assim, um presidente de um país grande, alguma coisa assim, ele pode ter assim guias muito evoluídos que estão empenhados em garantir um caminho daquela pessoa, tentando garantir que esta pessoa não se desvie do caminho da missão dela nessa vida encarnada. Então assim, não é que toda pessoa tem um guia um pouco mais evoluído, pode ter um guia muito mais evoluído que ele, dependendo da missão. Um guia de Umbanda, um guia de qualquer pessoa, para que ele possa te proteger, te abençoar, te orientar,
ele tem que ser mais evoluído que você. O que vai determinar o nível dessa evolução é o seu próprio nível de evolução e o nível da sua missão. Quanto da sua missão é importante para o plano espiritual. Mais um detalhe para ser lembrado com relação aos nossos guias e ao nosso anjo de guarda. Primeira coisa que eu quero lembrar, tem muita gente que ainda está assustado. Nossa, os guias da Umbanda, eles reencarnam. Gente, para quem não sabe, o maior médium de todos os tempos chamava-se, quando encarnado, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e o mais famoso guia que ele tinha, que o acompanhava e orientou durante toda a vida encarnada, chamava-se Emmanuel. E Emmanuel anunciou a sua reencarnação. Chico desencarnou em 2002. E Emmanuel, já desde o começo dos anos 90, anunciou que ele iria reencarnar no ano 2000. Então hoje Emmanuel deve ter feito 18 anos esse ano, mais ou menos. Avisou também que trabalharia na área da educação dessa vida encarnada. Emmanuel era um espírito perfeito? Mas, Márcio, os pessoal que está na colônia do nosso lar lá, que é tudo bonitinho, tudo perfeito, não são espíritos perfeitos? Não, não são. E ainda vou lembrar você que o próprio André Luiz, no filme ou no livro, Nosso Lar, como você preferir, ele queria falar tanto com a mãe, e a mãe estava num plano superior. E a mãe que veio visitar ele, por ele ter um nível de evolução limitado, ele não conseguia visitar a mãe, mas a mãe conseguia descer e visitar ele. Então essas já são colocações, gente, para você entender como que as minhas palavras têm fundamentação, que os espíritos que se manifestam em corpos físicos, em corpos de carne, eles estão na linha de reencarnação. Lembrando também que eu falei que o seu guia, ele é mais evoluído que você e o nível de evolução está talhado de acordo com a sua missão. Quero lembrar de uma coisa que eu já citei, e isso está citado no livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu sei que você não gosta de ler, mas é um livro pequenininho, assim, de bolso, é fininho. Leia que é legal, você vai gostar. E no livro ele diz da história que Tiradentes era o anjo da guarda de Dom Pedro I. Por quê? Porque Tiradentes queria trazer a liberdade, a independência do Brasil de Portugal, e não conseguiu e morreu em decorrência dessa vontade, desse desejo. Ele foi um dos articuladores da Inconfidência Mineira e morreu por causa disso. Desencarnado, ele é talhado para ser o anjo da guarda do pequeno Pedro, filho de Dom João VI, que depois conhecemos ele como Dom Pedro I, nosso primeiro imperador. E Dom Pedro I, apesar de ser português e filho do próprio rei de Portugal, ele declara a independência e, segundo o que diz no livro que o próprio Chico psicografou, que no momento que Dom Pedro tira a espada e fala independência ou morte, que para os videntes enxergariam que Tiradentes estava segurando a espada, segurando a mão de Dom Pedro, sustentando a espada em riste no momento que ele deu essa famosa sentença, independência ou morte, que é aí que fica marcada a independência do Brasil de Portugal. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser um país livre. Então, para vocês terem uma noção de que o que eu estou falando, ele está fundamentado em muitas coisas, não somente em vivências, não somente em estudos, em leituras, em o que eu ouvi falar de muitas pessoas, inclusive o meu mestre espiritual, que eu sempre comento aqui no Band Bolso, é o Mulu. Ele falava assim: eu vou reencarnar, meu filho, mas ainda vou demorar 80 e poucos anos para reencarnar. Quando eu reencarnar, possivelmente você já estará desencarnado. Me falou isso umas 3 ou 4 vezes, entramos nesse assunto. Então, mesmo espíritos de alta evolução, que não são plenos, estão no ciclo de reencarnação. Porque a evolução é necessária para tudo e para todos. Todos os espíritos precisam evoluir. E mesmo as entidades inferiores, mesmo nessa ideia travada e errada de fazer o mal deliberadamente, praticar o mal por vontade própria, elas também sentem necessidade de crescer e evoluir para dominar outros sistemas de energia dentro do plano espiritual, para poder fazer um mal mais eficaz, mais eficiente, vamos dizer assim. Então, a evolução é uma coisa que está para todos. É claro que um espírito negativo, quando evolui, ele evolui um mínimo, um nada, para aprender uma nova técnica, uma nova forma de se fazer uma coisa. Mas nós não, espíritos livres, que estamos comprometidos com o amor, com o bem, com a luz e com a justiça, nós temos sim a capacidade e a oportunidade de evoluir muito. E uma vida é uma oportunidade única para evoluir bastante. Não venha você me falar:
Ai, Márcio do céu, mas você não sabe como era meu pai, como era minha mãe, como foi minha infância. Quanto mais sofrido você me fala que foi a sua vida até hoje, maiores foram as chances que você teve de evoluir. Eu espero que você esteja aproveitando a sua oportunidade de evolução. Se você está em sofrimento, não existe momento melhor para mudar, para transformar, para desenvolver, para evoluir. É agora. Este é o momento. Aproveitar uma situação negativa para mudar dramaticamente, para melhorar a sua vida, meu filho. Aproveite, nós temos essa encarnação. Imagine quantos espíritos existem dentro do plano espiritual que gostariam de ter recebido a oportunidade de reencarnar para poder evoluir mais rápido, para poder corrigir erros e não conseguiram ainda, estão esperando o seu momento de reencarnação. Eu e você já conseguimos o nosso momento de reencarnar. Será que nós estamos aproveitando? Será que nós estamos aproveitando para aprender, para melhorar, para abrir a nossa consciência com relação a tudo que realmente importa, que não são os nossos bens materiais, não é a nossa casa, nem o nosso carro, nem o dinheiro que nós temos no banco, ou o salário que nós ganhamos, mas sim as coisas do espírito. Porque o dia que você partir, você não vai levar nada disso no seu caixão, nem no seu pós-vida, nem na sua vida espiritual, mas você vai levar todo o amor que você deixou para as pessoas, todo o conhecimento que você deixou para as pessoas, toda a paciência, toda a disciplina, toda a piedade, toda a caridade, toda a humildade que você aprendeu, todo o conhecimento em geral que você aprendeu, você vai levar com o seu espírito. Então, como dizia o Mestre Jesus, junteis tesouros no céu, onde os ladrões não pilham e as traças não destroem. Isso é muito importante de se dizer. E assim, os nossos guias estão trabalhando arduamente dentro do plano espiritual. Por que as entidades querem tanto trabalhar? Para evoluir. Enquanto eles não conseguem a oportunidade, ou ainda não chega o momento da reencarnação, eles estão trabalhando no plano espiritual com muito afinco para mesmo assim conseguir, digamos assim, acelerar o nível de evolução deles. Bom, a última coisa para fechar o nosso vídeo, é muito engraçado você ouvir muita entidade falar assim: para mim isso não importa, o que importa é eu poder ter a oportunidade de vir aqui prestar minha caridade e buscar a minha evolução. Acredito que muitos de vocês, que você e tantos outros irmãos, já ouviram alguma entidade falar. Você faz uma pergunta às vezes meio esdrúxula, meio ridícula, ela fala: para mim isso não interessa. O que interessa é a oportunidade de poder ajudar as pessoas e conseguir minha evolução. Então entenda, se ele fosse um espírito perfeito, ele não precisaria disso. Ele faria isso de bom coração. Se ele está querendo evoluir, é porque ele ainda não é um espírito perfeito. E desta forma eu deixo todas essas colocações para você fazer a sua reflexão, para torcer a sua mentezinha aí, e para você vir agora e deixar o seu comentário do que você achou desse vídeo, se você entendeu qual é o conceito, por que os espíritos que incorporam na Umbanda ainda reencarnam. Se você entendeu isso e não entendeu, coloca a sua opinião, mesmo que esteja discordando de mim. Eu não sou a verdade absoluta, mesmo porque a verdade absoluta não existe. Mas esses são os conhecimentos que eu tenho, que eu quero dividir com você. Certo, galera? E era o vídeo de hoje. Não deixe de dar like, não deixe de compartilhar para tanta gente que ainda pensa que toda entidade de Umbanda é perfeita. Não, não é. Estão num caminho muito bom e franco de evolução, mas ainda não são perfeitos. Envie o vídeo, explica para as pessoas e vamos abrir um grande fórum de debates aqui nos comentários, aqui no YouTube agora. Galera, sem palavras para agradecer a todos vocês. Eu quero aproveitar o dia de hoje para, como é o nosso último programa de sábado antes do Natal, eu e o Newton deixar para vocês um Feliz Natal. Para você, para toda a sua família e todas as pessoas que você ama. Que o Pai Oxalá, Mestre Jesus Cristo, que é um grande dia até para nós umbandistas, muitos umbandistas estarão aí comemorando o dia de Oxalá, que o Pai Oxalá possa irradiar toda a energia de paz, amor, de fertilidade, de bênçãos na vida de todos vocês, envolvam vocês num grande laço de harmonia e que vocês possam todos se despir de todo mal, que seja uma oportunidade que todos vocês tenham no momento da ceia de Natal, do dia 24 para o dia 25, pedir perdão de todas as falhas e todos os erros e pedir a bênção de Oxalá nas suas vidas, que Oxalá é o mais poderoso de todos os orixás e ao mesmo tempo o mais tolerante. Quando você pede perdão das suas falhas, dos seus erros, das suas omissões, mas pede assim com verdade dentro do seu coração, Oxalá te perdoa, e assim você pode se libertar de tanta coisa negativa que está impedindo você de caminhar
com mais firmeza e velocidade na sua vida para que você possa crescer e se desenvolver e também, por que não, alcançar evolução espiritual. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá, também hoje sincretizado na figura do Mestre Jesus Cristo. Pai, mostra para esse irmão, para essa irmã, que a Umbanda é humildade, é simplicidade, da mesma forma que no dia do nascimento de Jesus, Jesus poderia ter nascido na casa de muitas pessoas poderosas, mas ele nasceu num humilde estábulo. O Rei dos Reis, como muitos o chamaram, o Mestre dos Mestres, como muitos o chamaram, nasceu num estábulo e dali mostrou seu valor, a sua capacidade, o seu poder. Pai, eu quero que esta energia de crescimento, independente da origem do irmão e da irmã que está assistindo esse vídeo, que ele possa receber a sua bênção maior, em primeiro lugar, perdoando todas as falhas, todos os erros e todas as omissões desse filho. Pai, faz com que ele perdoe todas as pessoas que lhe fizeram mal, para que esse perdão possa libertá-lo das correntes que tanto atravancam o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Por fim, Pai, derrama sobre a cabeça desse filho e dessa filha a sua energia de amor, de paz e de fé. Fortalece o Ori e os guias e protetores desse filho para que eles juntos possam cumprir a missão espiritual desse filho e dessa filha e que eles possam sim alcançar a plenitude. Não é espiritual, que essa demora muito, mas a plenitude da felicidade nesta vida. Que Oxalá e o Mestre Jesus Cristo abençoe a todos. Feliz Natal e até a próxima.